Mas vamos seguir por aqui. Agora, 1h47. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Na Costa Rica, um projeto ajuda produtores de café a adaptarem lavouras aos sistemas agroflorestais. O consórcio entre árvores e cafezais gera um microclima e regenera o solo, produz um café de alta qualidade. Confira só na reportagem do Gabriel Estrela. Montanhas e florestas definem a paisagem da Costa Rica. É aqui, sob a sombra, que se produz um dos melhores grãos de café no mundo. Há 20 anos, Elias de Mello coordena estudos sobre a produção de café em sistemas agroflorestais, no Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino da Costa Rica. A relação do café com a associação com as árvores, que a gente pode chamar o café sombreado, o café arborizado, o café agroflorestal, é uma relação que está dada desde a origem do próprio café. O café é uma planta originária das florestas da Etiópia e tem uma relação direta, então, com sua genética associado com um grau de sombra dado por sua presença nos bosques originais. A Costa Rica, com 52 mil quilômetros quadrados, quase do tamanho da Paraíba, produz café há 300 anos e foi o primeiro país centro-americano a exportar o grão para a Europa. Os impostos sobre os embarques de café ajudaram a construir o país. Este é o Teatro Nacional da Costa Rica, concluído em 1897. Ele simboliza a consolidação da economia nacional à época, graças ao desenvolvimento da indústria cafeeira. 126 anos depois, a Costa Rica continua produzindo e exportando café e aposta em tecnologia de ponta para produzir grãos de alta qualidade e cafezais resilientes às mudanças climáticas. A Costa Rica é reconhecida pelo modelo de conservação e pagamento de serviços ambientais. De 1980 até hoje, o país aumentou as áreas de proteção florestal de 20% para 59% de seu território. Hoje, 85% de toda a área destinada para a produção de café é associada com árvores. Para Jesus Valverde, plantar café em consórcio com árvores frutíferas foi uma prática herdada dos avós. Ao herdar essa prática, seguimos mantendo a mesma linha, só que hoje agregamos um pouco mais tecnologia no que se refere à sombra. Dentro desse cultivo de café, manejamos banana, banana da terra, banana verde e a sobra, principalmente das goiabeiras. A goiabeira cafeiteira é muito tradicional nesta zona do Vale Ocidental da Costa Rica. Mariano Naranjo é engenheiro agrônomo e presta assessoria técnica aos produtores da região por meio do projeto AgroInova, uma iniciativa do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura que adapta sistemas agroflorestais ao corredor seco da América Central. Generalmente se utilizam árboles de serviço, que é o que nós denominamos que são para sombra. Geralmente se usa árvores de serviço, como nós denominamos que são para gerar sombra. Dentro dessas, usamos principalmente leguminosas, que ajudam na fixação de nitrogênio e que fazem uma reciclagem de nutrientes para o cultivo como tal. Porém, um sistema agroflorestal parte do princípio simples que trabalhamos em diferentes camadas dentro do terreno. Nesse caso, podemos ter espécies madeireiras ou florestais em conjunto com árvores de serviço ou também árvores frutíferas. O que isso provoca? Isso provoca um microclima, no qual o café não vai receber todo o impacto do sol e, por sua vez, o solo é coberto. Quando fazemos a poda das árvores, por exemplo, a matéria vegetal é deixada no chão e os nutrientes são incorporados ao solo. Criamos uma cobertura vegetal que melhora a condição geral do cultivo e reduz a dependência dos agroquímicos, como também favorece as condições de manejo de doenças e pragas. Existem alguns casos, pontualmente, em que na hora em que recebe o sol direto, a planta pode sofrer queimaduras e por esses ferimentos ingressam algumas doenças. A planta provoca queimaduras ou algo e por aí ingressam esse tipo de enfermidades. O manejo do solo envolve manter, entre outras coisas, a cobertura debaixo dos pés de café limpa de outras espécies. As plantas que crescem entre as linhas de café ajudam a reter a água no solo no período chuvoso. Essas plantas são roçadas uma vez a cada safra, sempre 5 meses antes do pico do verão, quando a temperatura está mais quente. A matéria orgânica decompõe, agregando aos nutrientes no solo.
Ainda assim, é aplicado o adubo orgânico produzido na fazenda com um complemento mínimo de adubo químico. Para Carlos Jiménez, a qualidade do solo ajuda a cultivar uma planta sadia. Se eu cultivo café tradicional com produtos químicos e etc, vou ter uma planta de café que se me agota mais ligeiro. Se eu cultivo café de forma tradicional, usando somente produtos químicos, eu vou ter uma planta que trabalha mais, eu vou ter um solo com qualidade inferior, em que os grãos de café não serão tão bonitos e uniformes. Se eu for cultivar uma planta da forma que eu acredito, vou ter uma planta que vai produzir menos, mas vai durar por mais tempo. Então eu consigo essa diferença de qualidade com mais saúde para mim e mais saúde para o solo, e deixo uma terra que esteja em perfeito estado para o próximo produtor. E deixar uma terra, quando me vaya, que esteja em perfeito estado para que venha outro produtor. Segundo o Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino, o CAT, sistemas agroflorestais são capazes de reduzir a temperatura do solo e o ambiente em até 4 graus em comparação à temperatura a pleno sol. A produtividade média das fazendas na Costa Rica é de 25 a 30 sacas de 46 quilos de café de exportação colhido por hectare. Experimentos do CAT mostram que variedades de café melhoradas para sistemas agroflorestais dobram a produtividade, podendo colher de 70 a 80 sacas de café de 46 kg por hectare. O manejo da sombra em associação ao plantio do café prova-se um aliado, podendo gerar benefícios ao solo. A acidez do solo está associado com doenças do solo, estimula a doença do solo, limita a absorção de nutrientes por parte da planta de café. E a nossa avaliação durante esses 23 anos indica que os sistemas agroflorestais permitem corrigir a acidez do solo, inclusive reduzindo de maneira importante o uso do calcário. Quando nós combinamos os sistemas agroflorestais, em particular com árvores e leguminosas manejadas, nós chegamos a corrigir esse problema. E esse é um indicador de agricultura regenerativa.